Bom, então vamos começar oficialmente, né? Acabou a brincadeira. E, Oséias, ora para a gente começar, por favor. Sim, senhora. Grandioso Pai, estamos neste momento, Senhor, aqui mais um dia, para ter mais conhecimento sobre a nossa profissão, Pai. Neste momento, estamos aqui com o professor Edinho. Que o Senhor venha, Senhor, trazer sabedoria para ele, que ele possa compartilhar da sua carreira e que possa ser uma live produtiva, Pai, para honrar e enriquecer o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Oséias. Então, O pedido é uma ordem, Leia. Prefiro a minha parte em dinheiro, mas tá bom. É um prazer te receber, Edinho. Seja muito bem-vindo. E fica à vontade, a sala é sua, tá bom? Então, para qualquer dúvida ou apoio, nós estamos aqui, mas quem mandou é você. Vamos lá? Pode começar. Beleza, obrigado, Leia. Em primeiro lugar, é uma alegria estar com vocês aqui. Parabéns, você, o Anderson. Eu não sei quais são as outras pessoas envolvidas nesse projeto, mas tenho acompanhado muito. É o Osés. Então, parabéns aí pela ideia. A gente sabe que esse instrumento que a gente escolheu tocar é um instrumento tão difícil, né? E essa troca é super importante, assim, e eu acredito que é assim que a gente consegue desenvolver e aprender cada vez mais, né? Eu assisti tanto no Corona Horns quanto na Confraria, eu falei um dia, e aqui também eu entrei alguns dias, sempre assisti um pouco da live do Eric, do Eduardo Tubarão também, do Mia, então sempre é um aprendizado. Eu acho que todo mundo tem um pouco a agregar, então parabéns aí pela ideia, pelo projeto, e vai ser uma honra estar batendo um papo com vocês aqui hoje. Bem, como eu conheço poucos assim pessoalmente, conheço mais pelo Facebook, né? Mas como todos sabem, eu comecei a estudar música na igreja desde muito cedo, assim, com 11 anos. E eu não morava em São Paulo, eu morava numa cidade chamada Penápolis, onde o Mia até falou aqui esses dias, que foi dar aula. Então isso foi em 97, comecei a estudar música lá. E aí, bem, quando ele chegou para montar o projeto, não tinha trompa, não tinha instrumento físico, né? Só tinha... Então eu comecei com a chiquinha, fiquei alguns meses na chiquinha para aprender a soprar, tudo. E aí depois eu mudei para trompa. Na primeira trompa que eu peguei lá foi uma trompa de pisto, assim, nossa, que instrumento, um averil. E, bem, mas foi muito legal. Bem, então, tive todo esse meu trajetória na igreja, né? De 97 até o final dos anos 99. Só que, imagina, na igreja interior de São Paulo, não tinha professor de trompa, né? Tinha pessoas ali que ajudavam, mas o que acontece? Eu praticamente fazia aula com um professor de trompete lá, então eu aprendi muita coisa errada, assim, né? Minha embocadura era muito tipo um embocador de trompetista, eu tocava trompa com a escala de trompete, imagina. A trompa em Fá só, né? Então, aí em 2000 eu me mudei para final de 99, 2000 eu me mudei para São Paulo, e aí comecei a estudar para valer, entrei na antiga ULM, a Leia dessa época, né, Leia? Você lembra? Isso, lembro sim. Lá na Três Rios ainda. Quem não Mário conhece, a Rocha. ULM não era nesse prédio que é agora, era lá na Tiradentes. E aí comecei a estudar com o professor Mário Rocha. Então, assim, eu lembro que os primeiros anos foram muito difíceis para mim, eu tive muita dificuldade, porque na verdade eu tinha um vício de tocar errado, a embocadura errada, a posição, nem a trompa segurar direito. Então, para quem está começando agora, ou está dando aula para alunos, eu vou te dar um toque, tenta ter paciência. Esse começo é um momento de paciência, porque lá na frente o preço é árduo para voltar e arrumar, assim. Eu lembro que eu tive muita dificuldade para voltar e arrumar essas coisas. Bem, logo depois estudei um tempo também com o Nicolai na ULM, mas assim, eu sempre gostei muito do jeito de tocar do professor Zé Azarantes, né? Essa coisa da embocadura dele, dessa resistência que ele tem, e também essa coisa do som um pouco mais claro. Eu gosto, me encanta muito o tipo de som, assim, a cor de som. Então,
2004 eu fui estudar com o Zé, estudei bastante tempo com o Zé, estudei até 2009. Eu aprendi bastante com ele. Também é um cara que você tem que ter paciência, porque ele não deixa você ficar tocando. Então, a parte técnica, praticamente passei toda com ele, assim. E é isso. E aí, vou resumir bastante aqui minha trajetória para a gente conseguir falar um pouco mais sobre a trompa em si. Depois desse tempo que eu estudei com o Zé, também toquei nos grupos jovens de São Paulo, toquei muitos anos na banda Sinfônica Jovem, Orquestra Tom Jobim, Orquestra a Estadualzinha. Aí também toquei em alguns grupos profissionais aqui em São Paulo, fiz muito cachês na Jazz Sinfônica, na finada Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né, que infelizmente não existe mais. Bem, então tive toda essa trajetória. No começo dos anos 2000, eu fui também eu passei no concurso do Exército. Eu fiquei 3 anos no Exército Brasileiro, na banda. Depois também passei no concurso de sargento da Marinha, fui para o Rio, morei 1 ano no Rio, na banda dos Fuzileiros Navais, fiquei lá. Depois saí de lá, aí eu fui para a Orquestra Mundial. Eu fiz 3 anos de turnê com a Orquestra Mundial, viajei bastante pela Europa com eles. E é isso. Depois voltei para o Brasil, aí a gente fundou o Quinteto Brazuca. Em Brazuca a gente já tem aí 10 anos de estrada, né? Muitas coisas, muitos discos gravados, uma trajetória bem legal. E também comecei a fazer muitos musicais. E assim, eu acho que no Brasil eu sou o trompista que mais fez musicais hoje. Eu fiz 10 anos, todos os anos seguidos musicais. Fiz as temporadas mais longas, o Rei Leão, Les Miserables, Evita, Wicked. Então fui emendando muitos anos assim de musical. E é isso. Agora, hoje em dia eu continuo com um projeto com o Brazuca. E também sou primeira trompa lá na Orquestra Sinfônica de Santos. E, bem, resumindo bem, mais ou menos essa é a minha carreira aí. E é isso que a trompa me levou até hoje, né? Esse instrumento fantástico. A gente, quando se dedica à música, a gente nem percebe, a gente vai só fazendo as coisas, quando vê, a vida já levou a gente para amizades distintas, pessoas importantes passaram pela nossa vida. E é isso. É isso. E a gente está nesse grupo agora falando sobre trompa com pessoas que, se não tivesse esse instrumento em comum, jamais se conheceriam. Então eu só tenho a agradecer a Deus e a esse instrumento fantástico que me trouxe tantas coisas boas e tantas coisas também não boas, né, que a gente sofre também tocando esse instrumento, a gente sabe disso. E também tantas amizades bonitas que me trouxeram. Então é isso. Primeira parte é isso, Léa. Perfeito, uma trajetória de sucesso. Não digo que foi fácil, mas foi de sucesso, né? Está sendo de sucesso e... É que a gente só conta as coisas boas, a gente não conta, a gente pula as Claro, ruins, né? as ruins a gente supera, né? E deixa pra lá. A gente fica com as coisas boas, que acho que é o mais importante. Sim, E, é assim, desde aquelas épocas de ULM pra cá, assim, então, uma evolução enorme, um sucesso grande, né? Então, é muito legal ver, assim, esse sucesso seu, ver onde você chegou e tudo que ainda tem por vir, né? Agora, então, vamos entrar direto falando sobre trompa. O que você prefere? Sim, a gente pode ir misturando as duas coisas. Bem, primeira coisa assim que eu queria falar aqui antes de começar é que as opiniões que eu vou dar aqui são particulares, não são a verdade absoluta, entendeu? Então, se seu professor falar uma outra coisa, são coisas que são comuns a todos, mas são coisas que são específicas de cada um, de forma de encarar. Ó, meu querido amigo Maestro Jeremias, já falei de você aqui, Mia. Tá aí, ó. Acho que ele não está ouvindo. Acho que o áudio dele não carregou ainda. Não carregou. Então, o que acontece? São opiniões particulares, então não é essa é a verdade absoluta, mas são coisas que eu aprendi nesses anos todos de trompa. Bem,
eu queria falar um pouco mais do instrumento em si, né? Do instrumento da trompa em si. Primeira coisa, a trompa é um instrumento de sopro. Sopro. Então, eu tenho assistido as lives, eu tenho visto muitas coisas, e as pessoas falam sobre técnica, sobre isso, sobre aquilo, e a gente esquece do principal, que o instrumento é um instrumento de sopro, um instrumento que é o mais importante, você tem um controle de ar bacana. Então, assim, o que eu tenho pensado nesses anos todos? Bem, a gente sabe que tem dias que as coisas funcionam, tem dias que a gente está tocando, que tudo sai perfeitamente, e tem dias que parece que, nossa, a boca hoje está estranha, a nota aguda não sai. Como a gente, se você toca profissionalmente, se você tem um concerto, aí você fica pensando, pô, será que o dia que eu tiver que solar na frente de uma orquestra, ou se o dia que tiver um solo na igreja, minha boca vai estar boa? Vai estar assim, vai estar assado? Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode ficar esperando isso, que um dia tá bom, um dia tá ruim. A gente tem que ter um controle, um nível que a gente consiga tocar tudo, mesmo no dia que a boca não tá legal, um dia que a boca tá maravilhosa, entendeu? Porque você tem que tocar. Então, sempre que não tá, que assim, eu sinto que não tá rolando, que minha boca não tá legal, que o dia não tá bom, eu penso, a primeira coisa que você tem que pensar sempre, eu tô respirando certinho? Eu tô respirando corretamente? Porque a gente quer justificar, nossa, minha boca não tá legal, não tá saindo agudo. Primeira coisa, é ar, é um instrumento de sopro, então o primeiro culpado vai ser o ar. Se você não, então foca, pensa na respiração, se está tudo certo, se você está apoiando certinho, se você está conseguindo mudar a respiração quando você vai para o agudo, quando você vai para o grave, se você está aplicando a técnica certinho. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar quando as coisas não estão acontecendo. Então, isso é uma coisa bacana. Então, eu sei que quando a gente começa a tocar, os nossos professores falam, faça bastante exercício de respiração. E a gente faz bastante, e aí depois quando a gente começa a tocar um pouco melhor, está fazendo solos ali na igreja, está participando, a gente acaba deixando esses exercícios de lado. E não, esses exercícios são muito importantes. São muito importantes. Então, eu não vou ficar falando de exercício em si, eu acho que todo mundo já conhece muitos exercícios de respiração aqui. Então, pratiquem mesmo. Eu sei que é até um pouco maçante às vezes. Eu mesmo eu não gosto de fazer exercício de respiração, uma coisa que é um pouco maçante para mim. Eu tenho coisas que eu gosto bastante e coisas que eu não gosto. Então, tenta colocar coisas que você gosta de fazer na sua rotina. Coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Então, o que eu faço? Eu vou sempre, quando eu pegar trompa, eu tento ir fazendo exercícios do mesmo perfil que eu gosto e que eu não gosto. Então, exercício tal, eu vou mesclando. E tem funcionado bem. Então, coloquem esses exercícios que podem ser super importantes. Eu não sei se vocês sabem, eu peguei coronavírus bem no começo da pandemia. O Mia me ajudou um montão aí, tá aí, mandou um monte de chá. Ô, Joaquim, querido. Eu fiquei mal pra caramba. Tive pneumonia, quase fui internado, fiquei bem ruim, né? E assim, quando eu me curei da pandemia, fiquei assim, 15 dias sem tocar, da Covid, e, nossa, não conseguia respirar. Eu dava uma volta um quarteirão com o cachorro, nossa, parecia que eu tinha corrido uma maratona, eu ficava... Então, o que eu tenho feito agora, ultimamente? Como não tem concerto, não tem nada, eu tenho estudado exercícios de respiração bem lento, exercícios que não forçam muito o pulmão, mas ele preenche bastante. Então, eu tenho um tubista do meu quinteto, é o Marcos, ele adora exercício de respiração, eu sempre fico pegando exercícios com ele, sabe? Ele faz com metrônomo, então, aqueles exercícios de você respirar em 8 tempos, soltar em 8 tempos, depois respirar em 8 tempos, soltar em 6, respirar em 8, soltar em 4, e diminuindo a respiração, a hora de soltar, depois inverte. Então, eu vi que alguém perguntou aí sobre algum exercício, eu tenho feito esse agora, justamente porque como eu tive coronavírus, para aumentar a minha capacidade respiratória, assim, que eu tenho sentido, agora tá já quase 100%, mas quando eu saí da crise, assim, eu fiquei, nossa, não conseguia tocar, assim, praticamente. Então, eu tenho feito esses exercícios para expandir mais. Mas eu também gosto muito
que eu vou começar a fazer agora, nas próximas semanas, um exercício de cantor. Eu fiz um pouco de aula de canto com uma cantora chamada Gabriela Rossi, muito boa. E eu tenho várias técnicas de respiração de canto que ajudam demais a gente. Eu, por exemplo, eu tinha muito problema para fazer frurato, sabe? Eu não conseguia. Uma vez conversando com o Adalto, eu não conseguia fazer frurato. E aí foi uma técnica de canto que me ajudou. Porque canto, eles soltam a língua, né? Tipo... para soltar a base da língua. Então, eu fiz algumas aulas com ela, me passou várias técnicas e eu comecei a fazer frurato por causa de aula de canto. Olha só que coisa. E é uma coisa que a gente não trabalha, né? Já teve alguma aula de frurato? Não sei se o Joaquim, que é professor, está aí, ó. É difícil ter aula. Hoje você vai fazer uma aula de frurato. Aparece na partitura, elas têm que fazer. Você fala, como vou fazer isso aqui? Meu Deus do céu. Então, eu tinha essa dificuldade. E também eu fui fazer essa aula de canto, porque no Brazuca, geralmente eu que falo mais ali nos concertos, né? Eu tinha muita dificuldade de comunicação, então me ajudou bastante, assim, até para melhorar um pouco minha dicção, que já não é boa, mas para quem me conhece há muito tempo, era bem pior, né, Léa? Então, isso é uma coisa que eu faço bastante, os exercícios de respiração de canto, que eles fazem um exercício que é de soquinhos aqui, assim que eles chamam, né? Que você bota a mão na barriga, assim, que é totalmente de diafragma. Aí você vai mudando uma sílaba com a boca. E aí começa com um xi. Você faz 5 minutos isso, caramba, você quase desmaia. Tentam fazer, coloca a mão na barriga e aí é só com o ar, só com o ar. Olha como fica a minha, ó. A barriga para frente. Nossa, é muito legal esse exercício. E aí vou voltar a fazer esse, que ajuda também a esse controle quando você precisa do punch, do forte. Então é isso. Meu amigo ali perguntou sobre algum exercício que eu tenho feito. Então, eu tenho feito esse exercício do tubista, que você enche bastante. Eu tenho deixado a boca aberta, né, com exercício de muito ar. Então, boto o metrônomo mais ou menos a 80. Solta o ar. E vou puxando até 8 tempos. E esse exercício você tem que puxar de uma forma homogênea. Então, você não pode puxar assim. Você tem que puxar por igual. Até dar os 8 tempos, depois soltar. Precisa com uma bexiga mesmo. Eu tenho feito isso. Esse me ajudou bastante depois que eu tive a doença. Assim, me ajudou muito, assim, muito. E é isso. Pô, uma honra que ter pessoas queridas. Eu tô olhando aqui agora. Joaquim, um abraço, meu irmão. Pô, que legal, que bom ter vocês aqui. O Sérgio Gomes lá de Belo Horizonte. Pô, que alegria. Joaquim, pode abrir o microfone. Assim? Isso. É que se você falou, a gente não ouviu. Abracem todos aí. É muito agradável estar junto com vocês e com esse amigo que está palestrando hoje, o Edinho, é de longa data, meu amigo. Um abraço, sucesso, Edinho. Torcendo por você. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Legal. Então, eu tenho feito isso, eu tenho colocado... Eu acho que essa fase da minha vida que eu mais tenho colocado exercício de respiração, aproveitando esse tempo que a gente não tem muitos concertos, então eu tenho feito bastante exercício de base também. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque geralmente quando a gente está numa rotina de concertos, tocando, fazendo casamento, fazendo um monte de coisa, tocando na igreja, tem aquela rotina que você não consegue, às vezes você pega a trompa e toca, né? Então, a gente tem que pensar isso. Quando você tem tempo de estudar, tem que estudar. Agora, já indo para a trompa, tem um exercício que eu vi que eu faço, que inclusive foi uma dica do irmão do Felipe, André. Eu não conheço ele pessoalmente, mas acho que foi seu aluno também, né, Joaquim? Se não me engano, o André Vieira. Que é uma dica que eu pego, eu faço, quando eu aqueço, eu pego a nota Dó, por exemplo,
E aí eu não uso a língua. Assim, a primeira parte do meu, quando eu pego a trompa, eu não uso a língua. Eu tento fazer tudo com ar, justamente para estimular o pulmão a forçar, porque a língua é muito legal, a gente tem que usar ela para tocar, tem toda a técnica, mas a língua também camufla um pouco. Se você não tá, tipo, às vezes a nota não está saindo, você mete a língua e ela sai. Então, esse primeiro começo da sua rotina, tente não usar a língua, tente usar mais o ar. Tenta fazer ataques com ar. Então, eu faço um exercício que o André Vieira também faz, que eu achei muito legal que ele falou, que é exercício básico. Só para estar cheio d'água. Então, esse exercício, eu cresço um pouquinho e decresço. Isso vai fazer a boca funcionar e ataca sem ar. Ataca só sem a língua, só com ar. Tem até um no começo. É claro que quando você for tocar, você vai colocar a língua. É só para realmente estimular. Desde o começo da nota, você tenha o ar. O que acontece muito com a gente, trompista, desculpa que eu vou tirar, é que eu vejo, já viu que as pessoas que têm muita barriga na nota, tocam poá, 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 já perceberam isso? Não tem muito isso? Fica com aquela barriga. É porque eu creio que o ar não está constante desde o começo. Não tá constante desde o começo. E, assim, uma coisa que eu tenho percebido, conversando até com alguns professores, nós, instrumentistas de sopro de bocal, a gente tem um problema em relação aos outros instrumentistas. Por exemplo, um cara que pega um violino, imagina um aluno que nunca pegou um violino na vida, um cello, qualquer instrumento de corda. Ele pega o arco, quando ele passa o arco na corda, a nota faz, pode ser horrível a nota, mas faz tá. A nota soa do começo ao fim igual. Tá. E a gente não, é natural que a nossa nota soa assim, uá, cria uma barriga na nota. Isso vai impactar até na hora de conduzir a frase, por exemplo. Como é difícil fazer uma conexão. Tá, da, da, conectar com o tenuto bonitinho. Porque é natural do instrumento que faça essa barriga, né? Então a gente tem que pensar justamente, deixar o ar sempre homogêneo, manter a coluna de ar. Tá aí o Joaquim para mim deixar eu mentir. Tem que manter a coluna de ar. Então, pensa nisso. A partir do momento que você soprar, não fazer isso aqui, ó. Fazer a coluna de ar continue de uma forma homogênea. Isso é muito importante. E assim, esse exercício de atacar no começo sem a língua, ajuda muito nisso. Muito nisso. Aí, é claro, e aí vai ajudar até para você fazer tenuto depois. É muito engraçado. E também perceber que como a gente maqueia as coisas com a língua, que às vezes a gente não consegue atacar a nota bem, a gente mete a língua e aí sai. Então, tenta sempre pensar no ar, e aí depois só tem a possibilidade da língua. É igual um treinamento físico, por exemplo. O treinamento físico, o cara não corre com peso na perna, não tem um peso ali, depois que ele tira o peso, fica muito mais fácil. Então, se você consegue fazer com peso a mais, você vai ter muita vantagem quando você tirar o peso. Então, isso é uma coisa muito importante assim que eu tento fazer também. E um exercício que eu aprendi com o meu amigo também, acho que foi aluno, todo mundo é aluno de Joaquim, com o Millerzinho lá do Peru. Ele faz um exercício do Will Sanders, que é muito legal, que é um exercício que não é para tocar, que é só para atacar você ataca forte com o ar. É feio, eu sei que é feio, mas você só ataca forte com o ar, que é bem parecido, se você for ver, com aquele exercício de canto que eu passei. Meu, esse exercício é muito legal, assim, eu faço também todo dia. Pá, 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 pá. Isso é só ataque com ar. E aí também quando você começa a usar a língua e você vai para fazer exercícios normais, fica muito, muito, muito mais fácil também.
Bem, tem alguma pergunta até aqui, Léa? Estou falando aqui, se você pode me cortar. Quer que eu... Não. Até agora eu só estou acompanhando, só estou anotando aqui. Ó. Beleza, pessoal, se tem alguma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui. O William, ele comenta que achou muito interessante quando você falou sobre o frulato, que ele tem dificuldade com o frulato. Aí, se você pode demonstrar novamente como fazer. Bem, eu acho que tem gente que tem facilidade com isso, assim, desde sempre. Só faz assim, eu tenho um aluno que eu mandei fazer, fez de cara. Eu, como tinha a base da língua presa, então eu tinha muita dificuldade. E, bem, para mim, vou falar para mim esse exercício de canto, começando com eu deixo um O com a boca e vou do grave até o agudo, soltando. Uso ri. Aí fecho a boca e abro. Antigamente, quando eu queria fazer, eu fazia bastante isso. Aí para um pouco que cansa a base da língua. E uma coisa, um exercício, isso é mais para quem tem a língua presa. Um exercício que eu aprendi com um ator também, que me ajudou muito, assim. Bem, tem um exercício que quando você precisa falar e você está com a língua um pouco presa, para soltar a língua, isso é uma técnica de fala mesmo. Você bota a língua na frente do dente, aí você vai rodar ela na frente do seu dente. Aí esse exercício eu faço muito. Inclusive eu fiz agora antes de entrar aqui, porque ele solta até para você falar. Então, ó, bota a língua na frente, aí você roda 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro. Então, ó, e aí você forçando as extremidades. Vai começar a queimar, e aí força mesmo, e vai devagar. Vai começar a queimar. Esse é um exercício de ator. Os atores fazem isso antes de entrar em cena. Bem, tem uns outros exercícios de dicção que eu também eu treinei, mas aí é uma coisa para outras coisas. Mas esse exercício, aí depois você fez 10 vezes, você volta para o outro lado. Esse me ajudou bastante também a soltar a base da língua. Agora, exercício na trompa, quem fez? Will, a pergunta? É isso, Olé? O exercício na trompa tem uns exercícios que o Adalto tem que eu acho bem legal, assim, que ele faz ele gosta de fazer arpejo na trompa. É uma coisa que uma época eu fazia bastante, mas é um exercício bacana para aprender a fazer priorato. Faça uma frase simples, assim, e uma escala, ou até mesmo um arpejo, dó, mi, sol, e tenta fazer em priorato. É um exercício que o Adalto faz que eu acho bem legal também. E é uma coisa, eu acho que é igual o trio labial, assim, uma coisa que você tem que fazer aos poucos, vai aumentando tudo de um pouco. O Joaquim não vai lembrar, mas uma vez eu estava conversando com ele há muitos anos atrás, isso, lá em Tatuí. Eu falava para ele que eu tinha muita dificuldade do trio labial. E aí o Joaquim pegou e falou: Edinho, mas é fácil, é só você fazer devagar. Você não vai lembrar disso, Joaquim. Aí vai aumentando. Oi. Eu falei: nossa, você lembra disso, Joaquim? Você não vai lembrar. Aí você me falou, aí você foi fazendo em todas as notas para mim. Então, às vezes, uma Edinho, frase... Oi. Edinho, eu não lembro o que eu comi ontem. Entendeu? Por exemplo, aí você pega uma coisa que uma pessoa fala, às vezes, que aqui pra gente não é importante, mas às vezes marca. O Joaquim quem me ajudou com o trio labial mesmo, eu tinha muita dificuldade, foi o Joaquim. Porque eu queria fazer desde o começo, sabe? Eu tinha muita pressa. Então, comecei a botar no metrônomo, o exercício que ele me falou lá, eu estou falando isso em 2005, há 15 anos atrás. E aí, fazer devagar. Então, você lembra? Não é isso, Joaquim? Pode falar. Então ele falou isso para mim e me marcou bastante. Ele falou: faça com
mínimas, depois faça com crochês, faça com tercinas. E é isso, e apoiando o ar. Então, eu acho que no caso do fluorato aí que ele falou, que o menino falou, é a mesma coisa. Faça devagar, faça um pouco, todo dia um pouco. O Sócio Siqueira tem um canal muito bacana, canal da Trompa. Ele fala assim, que você tem que estudar trilho labial, por exemplo, todo dia, não lembro a minutagem, que em tanto tempo você tem o exercício, o trilho perfeito. Então, é uma coisa, esses exercícios técnicos é coisa de repetição mesmo. Tem algumas coisas que é repetição. Você tem que sentar e fazer devagar, fazer, repetir, aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Não tem jeito. Ô Edinho, uma pergunta sobre o fluorato. Qual que seria a importância desse exercício para o desenvolvimento da gente? Além de ter que, além dele aparecer em algum lugar, numa música aparecer, mas qual seria a importância desse treino com o fluorato? Seria ar? Seria o quê? Olha, eu vou falar por cima aqui umas conversas que eu tive com o Adalto. O Adalto ele faz bastante exercício com os alunos dele, então eu não quero falar coisas que eu não tenho muito fundamento. Mas assim, primeiro você tem que ter esse recurso, porque muitas músicas pedem. Você falar para música moderna, por exemplo, as músicas contemporâneas tem um monte de coisa, tem peças, tem a peça solo que pede. Então, todos os recursos você tem que ter na trompa, as coisas que pedem, né? Você não precisa ser virtuoso em tudo, mas você tem que ter um pouco de tudo. Você tem que conseguir fazer estacato, você tem que conseguir fazer fluorato, trilho labial, você tem que ter essas bases técnicas resolvidas para você conseguir tocar o repertório. Então, isso é um ponto, você tem que ter. Você não pode não ter. Assim, se você não tem, você tem que buscar aquilo que faz parte do instrumento, né? Agora, eu conversei com o Adalto, ele faz bastante esse exercício com o fluorato. Você mantém, e o que eu tenho feito, você mantém a garganta um pouco mais aberta, então aumenta a passagem de ar, você aumenta a passagem de ar, então você toca com mais ar. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu gostaria de não me estender muito, porque eu não tenho muita base em cima do exercício que ele faz. Mas pelo que eu conversei com ele, é isso. Melhora a passagem de ar e também melhora a quantidade de ar que você manda para a nota. Mas talvez seja bacana um dia a gente conversar com ele sobre isso, para ter mais. Porque esse exercício, não sei se seria ele que inventou, eu não sei qual foi a base. Alô, Lé? Tá dando umas travadas aqui, minha internet tá uma prova, os meninos sabem. Fiquei a semana inteira sem Wi-Fi, tá difícil. Mas tá, vamos levar. Mia, você mandou uma pergunta, quer fazer a pergunta ao vivo? Pode falar, pode abrir o microfone. Edinho, Pai do Senhor, querido, tudo bem? Paz, maestro querido. Pai do Senhor para todos que estão aí. Uma alegria poder, até num tempo aqui que eu reservei para poder assisti-lo, e todos que estão aqui, Deus abençoe. Uma pergunta rápida: qual foi a importância que teve para você, explica para nós, a transição que você fez saindo do sax horns mi bemol, que é um instrumento que eu sei que você começou, para a trompa? O que você encontrou de dificuldade, o que foi legal, o que foi bom, o que essa base que você teve nos horns em mi bemol para a trompa faz si, ou a trompa só em fá. Parece que tocou um tempo uma trompa só em fá, um tempo lá. Por aí vai. Explica para nós aí. Eu acredito que isso vai ajudar o entendimento dessas transições aí. Legal. Eu no começo aqui, eu acho que você não tinha entrado ainda, eu falei que eu comecei, o primeiro instrumento foi a famosa Chiquinha. Até postei uma foto, engraçado que até postei uma foto que eu encontrei aqui essa semana, postei uma foto, eu com 11 anos tocando Chiquinha. Muito legal. Eu tentei projetar, mas não deu certo. Ela tá meio desfocada. Então, bem, assim, eu lembro até hoje, quando eu peguei o instrumento, assim, eu tinha muito criança, e aí o Mia foi meu primeiro professor, e ele falou, ó, esse é o seu instrumento, pode levar para casa. Nossa, fiquei encantado. Eu nem sabia muito bem o que era, eu lembro muito bem disso, nem sabia muito bem o que era,
Mas, ó, fiquei em casa soprando instrumento, e aí eu tive muita dificuldade para, acho que o Mia até contou um pouco disso, tive muita dificuldade para soprar o instrumento, para entender como que é a embocadura, para sair o primeiro som, tive muita dificuldade no começo. Geralmente o pessoal é mais rápido do que eu fui. Bem, eu acho que serviu, Mia, para me estimular a tocar, assim. Eu não sei certinho te dizer, porque eu tenho que pensar no sentimento que eu tive naquela época, né? Mas era muito legal, assim. Eu lembro que era muito divertido. Eu pegava o instrumento, eu lembro que me divertia demais, assim, o sentimento que eu tinha quando criança, de estar soprando o instrumento. E assim, foi muito legal porque eu era muito pequeno, né? Então, talvez se no primeiro momento eu tivesse pego a trompa, talvez por o instrumento ser um pouco maior, talvez não ia me sentir confortável fisicamente, talvez não ia ser tão gostoso como foi ficar com a Chiquinha, que dava para apoiar no colo. Então, foi o começo ali foi muito importante. Aprendi a soprar o instrumento, aprendi a respirar, aprendi a fazer escala. Então, quando eu peguei a trompa, eu acho que eu já tinha noção de altura das notas, já tinha noção de escala, já tinha noção de escala cromática, já tinha toda a base ali. Então, foi mais fácil a transição para a trompa, porque já tinha aquela base. Então, por exemplo, uma vez eu tive uma aluna que ela começou do nada, quero trompa. E ela tinha, eu não sei se até o Joaquim pode falar isso, se até algum aluno desse jeito. Ela não tinha ouvido assim para as notas. Não tinha ouvido. Então, é como sabe como as pessoas que cantam uma música em algum show, em algum lugar, que a pessoa canta a mesma nota a música inteira? Por exemplo, meu coração, não sei por que bate feliz. A pessoa não tem noção de altura. E eu tinha uma aluna que ela não tinha noção, assim, então é difícil ela entender que quando vai para o agudo, ficava mais agudo, vai para o agudo, tem que mudar a nota fica mais fina. Para todas as notas eram iguais, assim. Então, engraçado isso. Até pode, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, mas eu lembro, por esse começo com a Chiquinha, quando criança, quando eu peguei a trompa, eu já tinha noção de altura, já tinha noção de assoprar o instrumento, então ficava tudo mais fácil para pegar o instrumento, apesar de ser bem diferente, o jeito de soprar, bem diferente, assim, o jeito de pressão de ar, a escala, mas me ajudou bastante, me estimulou bastante, e eu até indico, assim, bem, se você tiver uma criança aí, talvez seja uma saída, já que a trompa é um instrumento tão pesado, nem todo mundo tem condição de comprar uma trompa menor, né? Hoje em dia tem as trompas menores, já para criança. Eu acho que o Luca tem, o filho dele, se não me engano, uma trompa pequenininha. Mas é uma saída legal, só que Gênesis eu me diverti demais com esse instrumento quando criança. Quanto tempo você ficou com o sax Gênesis? Eu acho que 1 ano e pouco, até chegar as trompas lá, 1 ano e pouco. Fiquei comecinho ali com aprender a soprar, foi divertido. E aí eram eu e outro menino, esse outro menino é o Lucas, nem sei se ele tá aí, é sargento, primeiro sargento da aeronáutica também, estudou um tempo em Tatuí, se não me engano, Lucas Lima. Bem legal esse comecinho. O começo é sempre agradável, né? Quando a gente começa a estudar música, é sempre descobrir um instrumento, os amigos em volta, todo mundo estudando, aqui a energia. Realmente é muito bom esse começo. Depois a gente vai tocando, às vezes a gente fica de saco cheio e aí a gente tem que parar às vezes e relembrar aquele começo. Nossa, era tão alegre, não ganhava nada, sofria pra caramba, mas era tão gostoso. Então a gente tem que sempre lembrar o nosso começo, nossa trajetória, que é super importante. Eu sofria mais, Edinho. Eu vinha 500 quilômetros de São Paulo até Penápolis. Não é fácil não, Ian. Aliás, eu estou em São Paulo, estou voltando 500 quilômetros agora para Penápolis. Agora eu moro lá, né? Eu estou agora, nesse momento, na casa da minha mãe aqui, mas daqui a pouco eu estou pegando a estrada para Penápolis. Chego lá, até umas 10 da noite eu chego lá. Obrigado pela resposta, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigado, continuo aqui te ouvindo. É um prazer, viu, ter você aqui. Você é uma pessoa importante demais para mim. Eu fico feliz de vê-lo e com saúde, né? Que você venceu o Covid para a glória de Jesus. Isso é muito bom.
ver você aí. Passa o suco, pessoal, que eu passei para você. A galera tá pedindo aí o que você tomou de suco, de chá, passa para a galera aí. Rapaz, mas ó, vou passar só se vocês pegarem, porque não é prazeroso, viu? Tomei um chás maluco. O Mia me mandava um suco, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que tomar isso aqui. Ah, manda aí, né? Vai ter gosto para tudo, né? Depois eu passo para ela passa para quem quiser umas receitas boas de suco. Mia, você também pode compartilhar com a gente as receitas naturais aí, ó. Fácil. É rapidinho, ó. Suco de laranja com beterraba com laranja. Beterraba com laranja, bate, toma o suco de beterraba com laranja pela manhã. Suco de não, inhame. Cará, nossa. Tem inhame e tem o cará. O inhame, ele aumenta muito a imunidade, o inhame. Você pega o inhame, corta ele, não cozinha. Você corta ele em pedacinhos, bate no liquidificador com água, um pouquinho de leite, açúcar, para dar um gostinho. Parece coco, parece um suco de coco, o inhame. Você toma como se fosse um suco de coco, que ele é branquinho, aumenta a imunidade e a gente vai se protegendo aí do coronavírus. Coisa linda de Olha, Deus. esse aí do inhame é bom, hein? Beterraba Verdade. tem energia. Quando eu peguei dengue, eu tive que tomar mesmo o suco de inhame. Olha aí. Olha aí. Tomar suco de beterraba, eu vou pro hospital. Não, uma vez eu fiz, mas não foi legal. Não foi legal. Oséias, você... Oi, Joaquim. Eu tenho uma historinha, maestro, que é uma japonesa me indicou para diabetes. Ela pediu que eu trabalhasse com quiabo. Aí eu coloquei o quiabo à noite, um copo d'água, e no outro dia eu bati no liquidificador e tomei. Parecia uma gosma aquilo ali. Nunca mais eu fiz isso. Viu, Edinho? Nunca mais eu fiz isso daí. Não era para bater no liquidificador para tomar, era para tomar a água só do quiabo. Ô, Joaquim. Ai. Oséias, você quer perguntar mais alguma coisa além dos chás aí, dos sucos aí? O Oséias tá anotando aí, ó. É com leite o inhame lá que falou? Me perdi aqui. Com leite. O inhame com leite. Tem uma amiga que pegou aqui, rapaz. Eu vou passar para ela aqui. Ô, Edinho, deixa eu te perguntar. Fala, mestre. Você passou o exercício... Rapaz, tá pesado o trem aqui. Você passou o exercício de atacar sem a língua, né? Aquele exercício só com o ar. Você acha interessante, os trompistas, geralmente a gente tem aquelas notas agudas, cara, sei lá, pianíssima, o sol, o fá sustenido. Você acha interessante a gente atacar sem a língua essas notas, ou você acha que é muito arriscado fazer só com o ar? Ou tem que ter o apoio? Geralmente um cantor tá cantando e do nada tem aquela nota longa, pianíssimo agudo. Na sua opinião? Não, assim, o que acontece? Primeira coisa, você tem que ter as notas certinhas, você tem que ter estudado, você tem que ter certeza que você tem que ter que a nota, essa nota está em tal lugar, tá tudo certinho aqui. Eu acho que como estudo, vale a pena. Se você está estudando, vai ter um solo e tem um agudinho lá que você tem que atacar piano. Por exemplo, o Pavane de Ravel. Quem já tocou sabe que é chatinho fazer esse fá sustenido para atacar e deixar ele leve, é difícil. Eu toquei final do ano passado isso. Então, vou dar um exemplo disso. Eu estudei fazendo todos os ataques sem a língua. Estudei, depois quando eu fui tocar, eu comecei a colocar um pouquinho a língua, pouquinho só. E aí ajudou, entendeu? Mas assim, como estudo, sim. Agora, para tocar, você tem que ver se a música pede um pouco, se não pede, porque nem todos os ataques pianos são desse jeito, sabe? Então, depende muito. Eu acho que como estudo, vale muito a pena. Você treinar esses ataques sem a língua, para você ver se seu ar está no lugar. Porque se você não tiver a língua, o ar vai ter que forçar mais o ar, porque não vai sair. E aí depois você, na hora de tocar, você vê qual a articulação que você quer fazer. Então, como estudo, sim. Pega o solo se você tem mais dificuldade,
E tenta fazer sem a língua. Então, assim, o que eu faço, assim, às vezes eu vou tocar um trecho, um trecho orquestral ou alguma coisa. Por exemplo, do quinteto tem uma música que a gente toca que chama Saint Louis Blues, que tem uma passagem que é um inferno, que é um ré, lá, ré, fá, ré, lá, ré, fá, sabe? E aí tem que fazer com swing. Se for para só tocar forte, aí beleza. Mas você fazer tudá, nossa, é muito difícil. E aí eu não conseguia, sempre que eu ia tocar isso aí, eu acabava colocando mais a língua para sair, entendeu? Também a gente tem que sair o negócio, a gente tem que se virar. E aí um dia eu peguei e comecei a estudar isso só com ar. Só com ar, lento, e aí hoje eu consigo fazer tudo com swing. Porque é um trecho, para trompa é uma posição chata, né? Eu faço lá aqui, tem gente que faz solto, mas relar é chato, é chato fazer esse intervalo. Então, eu penso nisso. Então, faça como exemplo, estude o trecho que você acha difícil, só com ar, depois coloca um pouco da língua para você ver como fica. Beleza. Beleza, Edinho. Obrigado. Valeu. Tem uma pergunta. Opa, quem é? É o Anderson. Ô, Anderson. Beleza, Edinho? Edinho, beleza, querido. Você falou essa parte de ligadura. Assim, eu faço aula, pego aula, fazendo aula com o Eduardo, né? Ele passa um exercício dos harmônicos, né? Você começa a sétima, aí tem 9 harmônicos. Aí para você, assim, na projeção, como você estuda essa parte dos harmônicos mesmo, nas 7 posições? Você, além de você tocar a ligadura, você também articula? Você usa o mesmo exercício para você fazer várias tenuto? Como é que você faz isso? Você poderia dar uma dica nesse ponto? Não, eu conheço bem esse exercício do Eduardo. Eu já fiz algumas vezes com ele, porque o Eduardo o Edu é uma beleza. Você está do lado dele, é o cara que mais faz esse exercício de aquecimento que eu conheço no mundo. É uma beleza. Então você para do lado dele, você quer estudar? Pega ele no aquecimento que você vai estudar só com o aquecimento dele. É muito bom. Mas eu faço, é muito importante. A trompa tem as 7 posições, que a gente conhece. Sim. Só assim, por que são 7 posições? São as mesmas 7 posições do trombone. Só que o trombone, se você pensar, é o instrumento mais natural que tem, que é o mesmo tubo que abre e fecha. Então, o trombone não vai ter mudança de ar de um tubo para o outro. Então, quando eu estou na trompa aqui, eu aperto aqui e vai jogar o ar para um tubo frio. O trombone é o mesmo tubo. Então, isso é muito legal. Por isso que o trombone tem um som mais natural que a gente. Para quem não sabe, a trompa natural, né? Tem a cerimônia da trompa natural, livre. Aí esse rotor aqui, ele desce meio tom do instrumento. Então, por exemplo, dó, si, meio tom abaixo. Esse primeiro tubo aqui, ó, esse aqui é um tom. E esse é um tom e meio. Então, tenho meio tom, um tom e meio. Então, quando eu faço as 7 posições, eu tenho a trompa natural, meio tom abaixo, aí esse aqui é um tom abaixo, um tom e meio abaixo, 2 tons abaixo, 2 tons e meio, 3 tons. Com esses 3 tons, eu tenho exatamente as 7 posições do trombone. Porque às vezes isso não fica claro para quem está começando agora. Então, se você olhar um trombonista, ele vai estudar muito as 7 posições. E é a base do instrumento. Então, é muito importante que a gente use as 7 posições do instrumento. Então, sim, tem que fazer exercício com as 7 posições, Anderson. Quando eu vou estudar exercício com as 7 posições, eu faço primeiro sempre ligado, e depois eu faço mais staccato e tenuto. E também eu gosto, às vezes, de colocar exercícios no meio. Por exemplo, por exemplo, o próprio túnel labial. Vou fazer no meio das 7 posições. E assim vai, entendeu?
Mas é muito importante fazer as 7 posições. Eu estou fazendo aqui na... Minha trompa é... Eu não tenho a trompa em Fá aqui. Então eu estou fazendo tudo na trompa em Si bemol. E eu faço até o grave também. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não entendi. É assim, nesse ponto que cada exercício você também usava, né? Essa maneira. E como você falou, você vai diversificando o exercício, né? Isso, é. Você deixa o negócio mais natural para não ficar maçante o estudo, não é isso? Isso, exatamente. Mas o Eduardo passa esse exercício para você aqui, né? É isso, né? Então, eu faço 2 vezes isso, depois você pode fazer staccato, não tem problema, é muito bom. Muito bom. Eu gosto, assim, de fazer um pouco mais lento, porque você falta o ar. Então é bom você respirar bastante para fazer esses exercícios, né? Eu tô fazendo aqui, ó, porque minha trompa é Si, Fá alto, mas é o certo fazer solto, tá? Eu tô fazendo aqui só para demonstrar. Faça mais lento, depois você pode fazer mais rápido. Aí você vai fazendo, vai mudando. Mas assim, eu faria sempre primeiro ligado. Sim. Até para estimular a coluna de ar. Depois você vai fazendo o staccato. Faça em todas as posições ligadas, depois você faça staccato. Ei, aproveitando já, a Léa não tá falando nada mesmo, então nós estamos juntos. Eu tenho esse aparelho aqui, sobre a parte de respiração. Não sei se você também tem, né? Eu tenho. Tem um parecido. Muito bom. Então, mas você pratica ele sempre ou também sobre o seu período você faz período de intervalos sobre do seu estudo? Então, agora eu tenho usado... É que ele não está aqui agora, está na outra sala. Agora eu tenho usado mais, porque, como eu disse, eu fiquei mal pra caramba por causa do coronavírus. Então eu tenho estudado respiração, porque realmente, cara, eu não consegui tomar uma escala. Quando eu acabei, até eu tinha que gravar uma espumia, então eu falei, não consigo, tá saindo, mas tive que ficar respirando toda hora nas frases, assim, né? Então, por exemplo, isso que eu fiz agora, de tocar 2 oitavas, né? Vixe, esse é quase impossível. Mas agora tá 100%. Então eu fiz bastante, mas é uma coisa que eu devia fazer mais. Fazer mais. Eu acho, Anderson, que assim, o nosso corpo assim, se eu estiver fazendo alguma besteira, o pessoal que é professor pode falar, mas é muito parecido com um atleta. Você sabe, se você faz o mesmo exercício todo dia, seu corpo acostuma. Então, por exemplo, se você, o pessoal que gosta de dar uma corridinha aí, né? Se você corre igual todos os dias, mesmo ritmo, corro 5 quilômetros a 8 por hora. Então você vai lá e corre 5 quilômetros a 8 por hora todo dia. Seu corpo acostuma, não tem desafio. Então, o que acontece? Você sempre tem que mudar um pouco o exercício. Um cara que treina para corrida, um dia ele treina resistência, que é um pouco mais lento e mais tempo. Um dia o cara ele nem corre, ele fica dando um tiro. Dá um tiro, volta, um tiro e volta. Então, esse tipo de coisa vai mudando. Vai mudando o seu corpo para não acostumar a ficar igual. Então, eu não gosto de repetir os mesmos exercícios todos os dias. Então, principalmente de respiração, que o pulmão nosso acostuma. Então, tem um dia que eu faço esse exercício do meu amigo tubista, o Marcos Tudéia, que é esse exercício que você expande pra caramba. E tem um dia que eu faço mais esse exercício que é um pouco mais veloz, assim, sabe? Que você enche o pulmão, esvazia. Mas também é uma coisa que eu não gosto de fazer muito, não. Exercício assim, eu não tenho muita paciência, mas eu tento colocar porque eu sei que é importante, mas eu sei que é chato fazer. É chato. Mas é isso. Mas é importante. Eu tenho feito, sim. Tenho feito mais. Eu estou deixando de ser vagabundo agora mais por causa do coronavírus do que outra coisa. Mas me assustou um pouco. Eu falei, caramba. Então agora até mudei. Assim, a gente aprende muito na vida, né? A gente aprende. Fiz 35. Depois disso, nossa, que eu peguei esse negócio, mudei muitas coisas. Minha alimentação, por exemplo, cortei besteira pra caramba. Nossa, comia muito açúcar, cortei, tô mudando. E também esse lance da respiração, acho que até a trompa me ajudou, porque eu tinha muita preguiça de fazer exercício de respiração. Nossa, como eu tinha preguiça.
E agora eu botei na rotina justamente porque eu fiquei assustado com... Eu falei, nossa, será que eu nunca mais meu pulmão vai voltar a ter capacidade? Eu fiquei um pouco assustado. E aí, então, às vezes a gente leva um chacoalhão aí para aprender. Mas isso faz parte da vida, né? Não tem jeito. Beleza, beleza. Ó, Leia, tem mais uma pergunta. Pode? A Leia tá aí? Ela sumiu, velho. Então, Tô quietinha. Não, pode falar, Anderson. Eu vou perguntar. Eu queria saber assim, Edinho, o que você poderia passar pra gente em relação a essa parte, assim, como você é primeira trompa, né? O formato que você estuda, assim, para sua resistência, porque ó, o Sérgio também passou pra gente, ele também é primeira trompa, né? Rapaz, e como você falou, pra você tocar um solo, qual é a preparação que você tem realmente? Isso você tem que passar para mim, para a gente, você tem método para isso, método legal que você possa indicar? Porque para tocar a primeira trompa deve ser muito. Cara, eu acho que você acaba fazendo, eu acabo fazendo coisas muito pesadas assim, né? As coisas que eu agora eu tô sem resistência por causa dessa pandemia, tá todo mundo parado, mas geralmente eu tenho uma rotina pesada assim de coisas para tocar. Por exemplo, quando eu estava em temporada com os musicais, musical, meu irmão, para quem fez sabe, o pau come. Final de semana são 2 restas por dia, de 3, por exemplo, Les Misérables. Eu acabava morto. E às vezes tinha concerto, às vezes se tinha muita coisa, se tinha outras coisas para tocar. E para quem tem experiência em quinteto de metais, sabe também que quinteto de metais você descansa carregando pedra. Ou você tem solo ou você está fazendo acompanhamento. Não tem esse negócio em orquestra que você tira o pé. Então, quando você toca essas duas coisas, tanto o quinteto de metais quanto o musical, você percebe que é aquele negócio. A gente está falando de corrida. Você percebe que tocar na orquestra não é tão pesado assim como a gente pensa. Então, é claro, tem as grandes sinfonias, tem as coisas pesadas, mas um concerto dura 1 hora. Nossa, é uma beleza. Mas quando você toca nesses 2 tipos de formação que exigem muito, nossa, é bem difícil. Então, o que acontece? A gente tem que usar a inteligência, assim. Então, se você tem um repertório muito agudo naquela semana leve, se você vai tocar, por exemplo, uma sinfonia que é super chata para tocar, que é a segunda de Beethoven, que eu toquei, que tem aquele só é super chato, vai não agudo, é super leve. Então o que acontece? Naquela semana você não fica sentando o pau, tocando forte pra caramba, tocando coisas pesadas, você vai tocar coisas mais leves e ficando na região mais aguda. Então, por exemplo, quando tem uma coisa muito leve, eu toquei no final de ano, em novembro, eu toquei o Concerto de Ravel a piano, que o Joaquim com certeza deve ter tocado várias vezes isso aí, sabe que é uma paulada. No mesmo dia a gente tinha o Concerto de Ravel e o Sherazade para tocar. Então o que acontece? Eu tirei o pé o máximo possível e tentar tocar mais coisas agudas. Eu mantive meus exercícios mais na região aguda. Então, quando eu não tenho coisas muito agudas para tocar leve, eu tento abranger o instrumento, tento forçar o grave. Mas se eu tenho uma coisa muito específica no agudo, eu tento tocar mais leve e ficar trabalhando em cima daquela região. É igual, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai tocar Strauss e o Mozart é a mesma tonalidade, né? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, o concerto número 1 de Strauss, o Strauss escreveu para o pai dele tocar em homenagem aos concertos de Mozart que ele ouviu o pai dele tocando, estudando. Então, o Richard Strauss, eu escutava o pai dele tocando trompa, tocando os concertos de Mozart, então ele fez, tanto que é o mesmo tom, né? Si, ré, fá, si, 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 si. Então, é o mesmo tom do terceiro de Mozart, por exemplo. Então, se eu vou tocar quando eu vou fazer um teste, eu pego a escala de si bemol maior e fico fazendo arpejo em cima, fico fazendo escala em cima disso, para ter escala no meu ouvido para manter a afinação, faço os intervalos em cima. Isso da mesma forma, eu penso quando eu vou tocar alguma coisa muito específica, Anderson. Então, se eu tenho uma coisa muito leve para tocar, eu diminuo a carga pesada e foco naquilo mais leve, até para a boca não ficar amassada, porque você precisa da boca
mais leve, sabe? Tem gente, já vi amigos, vou citar nome, que para tocar coisas muito leves, agudas, e tira um pedaço da trompa. Tira os tubos, por exemplo, da trompa em Fá. Não sei se o Joaquim já viu isso, Joaquim? Tem uma galera que tira a parte de cima e deixa o instrumento mais leve para tocar. Então é isso. Respondi aí, Anderson. Tranquilo, mas em relação a um método, não tem nada específico isso. Você usa o que Cara, você tem mesmo. não tem. Assim, deve ter, mas eu não conheço. Algum método específico para tocar trompa aguda, Joaquim? Você conhece, Joaquim, alguma coisa? Ou o Sérgio aí? Tem um método que eu conheci na vida. Para mim, esse negócio de tocar a primeira trompa sempre foi muita resistência e fazer estudos que é os estudos de trompa, que é Maxime Alfonsi, Coprach, Sim. vários métodos desse segmento que a gente tem, Oscar Franz, mas existe um método chamado Carl Billing, que ele faz, inclusive, exercícios, por exemplo, de solos de orquestra, exercícios de solo, por exemplo, tem um exercício lá que é o exercício do segundo concerto de Strauss. E vai fazendo, sabe, a sequência. Para você, a hora que você, claro, for fazer o solo, você já está habilitado e acostumado com as dificuldades dessa transição, né? Então, é muito bacana, mas eu não sei, talvez tenha algum específico, mas o que eu fiz foi sempre estar mantendo o bico em dia. Isso é muito importante, manter... Você tinha um maestro, que era um maestro, inclusive, eu acho que de Santo André. Ele, lá em Rio Claro, você deve ter tocado lá também, Edinho, ele pegou e colocou a 25 de Mozart e depois era o Brandemburgo, número 1. Oh, meu Deus! Nossa! Sai correndo! Então, só faltava colocar o Pavane de Ravel e o Bolero de Ravel, né? Por último, difícil. Você não aguenta tocar aquela sequência do ostinato do Ré. Exatamente. Então, é muito cansativo. Joaquim. Você tem que combinar com os outros trombistas para revezar, né? Faz dois, depois eu faço mais dois. Quantas vezes eu fiz isso? Senão não aguenta. Mas é tudo questão de manter a embocadura firme. Eu fiz, serviu para mim. Qual que é o método que você falou que tem esse exercício aí? Carl Billing. Carl RL, acho que é LN ou M. Carl Billing. Billing. No final do Oscar Franz, eu acho que também tem alguns exercícios desse jeito, não tem? E no final do Oscar Franz, se não me engano, tem uns trechos orquestrais e também tem alguns exercícios bem parecidos com o que você está falando, eu acho. Vou dar uma olhada aqui depois. Tá. Certo. Ô, Edinho, obrigado, Oi. Joaquim. Tamo junto, viu? Tá indo aí para comer uma costela lá, viu? Eita, Glória. Mas só fala em comida, esse menino. Para manter esse corpinho aqui, né? Edinho, fala, mestre. eu lembro a última vez que a gente esteve junto, a gente estava comendo também, né? Quando a gente fez o La La Land lá no... Fizemos o La La Land, verdade. Depois a gente foi com a Angélica para comer. Bom demais, hein? Quando passar tudo isso, a gente tem que... A gente sabe que tem que comer e depois beber também, né? Então... o suquinho. É um grande amigo e parceiro.
Eu Ô, conheci, Joaquim. só um pouquinho, só. Eu conheci Edinho, eu estava junto com o Felipe. Ai, como que é o nome daquela igreja que tem lá na São Joaquim? Nipo brasileira. Nipo Brasileiro. Eu conheci Edinho lá quando Edinho morava lá. Aí Exatamente. você 2004. passa a noite naquelas salas e logo de manhã você tem que liberar porque alguém vai dar aula na sala. Não é isso, Edinho? Isso, a gente tinha aula de música lá de manhã. É uma loucura. Então, foi assim que eu conheci esse amigo eterno. Um abraço. Vai lá, manda bala. Não, mas eu só queria pegar uma coisa que o Joaquim falou aí, sobre que ele falou, ó, tem que manter a resistência. A gente tem que lembrar que a trompa, grande parte do nosso estudo, às vezes não é para evoluir, às vezes é para manter a resistência. Porque é diferente de, por exemplo, isso que o Joaquim falou é muito interessante, de um cara de violino, olha aqui a musculatura que ele está usando, a mão forte, olha aqui, né? O clarinete, que são instrumentos internos, é uma coisa. Os instrumentos de sopro de bocal é um contato externo. Então, grande parte do nosso estudo é apenas para manutenção da nossa resistência. A gente tem que pensar nisso, que além de a gente ter que estudar para evoluir no instrumento, a gente tem que estudar para manter o nível que a gente tem. Então, isso que o Joaquim falou é muito importante. É o pessoal que tá assistindo aí e que às vezes só toca na igreja no final de semana e trabalha, não tem estuda, não tem muito tempo de pegar o instrumento. É importante vocês separarem um momento do dia para pegar o instrumento, para manutenção. Às vezes nem é para evoluir, porque você precisa disso. Porque realmente a gente perde muita resistência. 2 dias para trompa não é nada. Minha mulher é percussionista aqui, às vezes ela fica uma semana sem tocar e vai tocar e toca pra cacete. Entendeu? Que, por exemplo, ela agora está tocando bastante, mas passou uns dias de folga por causa do coronavírus e nada aconteceu. O nível dela não cai. Agora passa uma semana sem tocar trompa e vai tocar, fica 1 hora, 2 horas tocando pra você ver. Não aguenta, porque a gente precisa desse contato externo do bocal. A musculatura é muito, muito frágil em relação a isso aqui, ó. Olha a diferença. Isso aqui, de sopro, de percussão. Então, isso que o Joaquim falou é mais do que importante, assim. A gente lembrar, porque eu não consigo tocar agudo. Você está estudando todo dia? Você está fazendo os exercícios de base todo dia? Porque se você pegar, assim, a gente tem dicas, mas não tem muito segredo. Se você pegar, assim, se você botar na sua rotina o instrumento, todo dia, fazendo os exercícios certinhos, vai dar resultado. É impossível não dar resultado. Entendeu? Que às vezes a gente esquece do básico que já pular etapas. E na trompa, os professores mais experientes podem falar, não tem como pular etapa, não. Você pode até pular etapa, mas lá na frente vai te cobrar em algum solo, em alguma coisa que você vai tocar, você fala, nossa, tal coisa eu não preenchi minha lacuna lá atrás, na minha base de formação, e agora por isso que eu não consigo fazer tal técnica, por isso que eu não consigo ter tal resistência, por isso que minha boca está muito aberta, por isso que aí pequenas coisas que você não faz aqui, lá na frente, em algum momento vai te cobrar, e às vezes vai te cobrar num solo, vai te cobrar em alguma coisa que você não vai conseguir tocar, ou não vai conseguir tocar de uma forma, ou até vai conseguir, mas não de uma forma que você queira, assim, mais musical, mais tudo. E é isso, acho que isso agregou bastante, Joaquim. Manda ver. Essa questão da resistência, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a sensação de que lembra muito musculação, né? Como você sabe, eu fiquei um tempão sem tocar e tal. Quando eu pegava, assim, esporadicamente, tipo, no começo era uma explosão. Pegava, assim, tava super descansado e ia para uma beleza. Mas, assim, rapidinho, acabava. Entendeu? Então, quando eu voltei a estudar mais ano passado, o outro que eu comecei a pegar mais, esse cansaço, ele foi, como eu digo, foi se diluindo, né? E aí, mas a recuperação muscular foi muito mais rápida, acho que devido também já ter um trabalho bom de base.
né? Então, acho que consegui recuperar bem, mas logo que eu comecei a tocar, assim, eu queria tocar do jeito que eu parei de tocar. Então, eu queria retomar de onde eu parei, né? Mas, assim, tive que dar alguns passos atrás, né, para conseguir retomar. Mas essa retomada, ela é muito mais rápida, né? E aí, o seguinte, acho Porque que tem uma assim coisa que, como eu... desculpa te cortar, porque tem uma coisa que se Sim, chama memória muscular. Memória exato. muscular, isso é muito importante. Igual quando você faz exercício. Você para de fazer exercício, quando você volta para academia, você tem a memória, o seu músculo, ele lembra daquilo. Entendeu? Uhum. Ele não tem mais resistência, mas ele lembra do movimento. Então, e deixa eu lembrar o que eu ia falar, que eu esqueci. Ah, tá. Lembrei. Desculpa, eu cortei É a sua idade, linha de filha. raciocínio. Não, me distraio muito fácil. Assim como eu, que assim, não tenho exclusividade com a trompa, né? Não vivo de trompa, não sou profissional. Então, muitas vezes eu não consigo ter esse estudo diário, mas eu tento ter um estudo regular, né? Eu acho que o que vocês acham? Dá para chegar lá? Vai com passos mais lentos, mas vai ou não rola? Porque assim, eu não consigo exatamente todos os dias, não consigo, mas eu tento regular. Então, pelo menos um dia sim, dia não. Quando eu consigo uma sequência, beleza, mas não deixa eu ficar muito. Eu acho que, assim, Léa, eu sei, você é professora, tem uma rotina, tem filhas, tem tudo, tem uma rotina puxada. Assim, quanto mais você conseguir colocar isso na sua rotina, como a trompa na sua rotina, mais natural vai ser. É igual exercício físico, é igual qualquer coisa que a gente queira mudar. A gente tem que, para mudar, você tem que ingressar aquilo na sua rotina. Faz parte. Você acorda, você vai escovar os dentes. Você não pensa, hoje eu não tenho tempo para escovar os dentes. Tem coisa que você tem que fazer. Você vai e escova os dentes. Hoje eu não tenho tempo para comer. Você tem que comer, senão você vai morrer. Então, eu acho que a gente tem que colocar na nossa rotina, porque mesmo se a gente não conseguir fazer naquele dia, a gente vai se sentir incomodado. As pessoas que trabalham com outras coisas, que não são música, não só com música, que tem uma rotina com outra profissão, o segredo é colocar a trompa na sua rotina. Eu moro aqui na região da Pompeia, o Joaquim sabe onde eu moro, aqui perto da Barra Funda, e tem uma avenida aqui, não sei se vocês conhecem, uma Avenida Sumaré. Essa Avenida Sumaré tem uma pista de corrida, de bike no meio, e vira e mexe eu vou lá dar uma corridinha. E é muito engraçado, tem um cara, olha que loucura, tem um cara que ele é porteiro de uma agência de carro. Só que essa agência tá fechada. Então, o que acontece? Eu passo lá no final da tarde, esses dias eu tinha passado lá, e todo dia eu encontro o cara e ele toca trompa. Ele fica fazendo escala, fazendo exercícios. Ele falou, eu trago a trompa porque eu fico olhando aqui, depois que o chefe vai embora, eu fico tocando. E eu falei, mas você toca aí? Ele falou, não, eu sempre trabalhei com outra coisa, mas eu sempre gostei muito de trompa, e aí eu comprei esse instrumento e agora estou aprendendo sozinho. E até passei meu telefone e falei, não, bicho, vamos lá, vamos marcar pra gente tocar junto. Então, o que acontece? Tá na rotina do cara. O cara achou um tempo ali na rotina dele, que o chefe vai embora, ele tem uma hora ali livre, que fica no salão e fica tocando, não tem problema. Então, não falando que você não é esforçado, nada disso, pelo contrário, Lê, mas assim, tenta achar um tempo na sua rotina para isso. E tenta colocar, assim, eu acho que no meu caso, tem o Sérgio aqui, tem outras pessoas que trabalham só com música, tem o Joaquim. Então, no nosso caso, a gente tem alguns desafios, assim, às vezes a gente tem que tocar um concerto difícil, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente tem que alcançar, assim, então você tem que estar em forma. Se você não sabe, o Joaquim sabe muito bem disso, às vezes você recebe uma ligação e à noite você tem que tocar um concerto solo. Fulano de tal não pode, você pode vir fazer a primeira trompa aqui? Aconteceu muito isso com você, né, Joaquim? Imagino. Entendeu? Esses dias eu estava aqui em casa, eu tava pintando portão. Eu estava aqui em casa, sabe, é uma terça-feira, o portão, eu lixei o portão, falei, não tem nada hoje. Peguei um suco, um suco, Joaquim. E aí tô aqui pintando o portão, e aí daqui a pouco o telefone toca. Isso era tarde já. É o Luizinho falou, Edinho, você pode me substituir na Baquiana, na orquestra Baquiana?
Eu falei, quando? Ele falou, hoje à noite, daqui a 2 horas, faltava 2 horas. Ah, ele fez a sua casa no Teatro Bradesco. Eu falei, ah, pô, beleza, deve ser que é repertório da Baquiana, repertório tranquilo, eles têm um repertório. O que acontece era para tocar o segundo movimento da Quinta de Tchaikovsky, que o João Carlos Martins só faz o segundo movimento. Eu cheguei lá, eu falei, cara, que ele não me avisou, quando eu cheguei lá tinha que tocar. Então você tem que estar preparado. Então a gente tem, quando a gente só trabalha com música, a gente tem essas coisas, você tem que estar preparado. Quando a gente está na igreja, que às vezes a gente está acostumado com o repertório da igreja, apesar de ter muitas músicas na igreja que são desafios, o Mia mesmo escreve muito bem para trompa, e a gente sabe que as músicas dele são bem difíceis para tocar, são bem complicadas, mas a gente acostuma com aquele repertório, não tem uma cobrança tão grande. Então é importante, você que não trabalha com música, você botar desafios. Você botar, eu gostaria de conseguir tocar essa peça até o final do ano. Entendeu? Bota uma peça e aí fala com um amigo, não tenho tempo de fazer aula, mas tem acesso, manda uma mensagem para o Joaquim, manda mensagem para os professores que estão aqui. Então, às vezes, a gente tem que colocar esses desafios na nossa rotina. Eu tenho um sonho de tocar o primeiro de Strauss. Beleza, até o final do ano eu vou estudar para isso. Então, você cria um objetivo. Então, a falta de objetivo, Léia, também deixa a gente, vou pegar para quê? Repertório da igreja já toco. Então, sempre a gente tem que ter algo mais. Eu tenho que conseguir fazer aquilo, eu tenho que ter aquilo. E aí, dentro disso, vai surgir outras coisas. Daqui a pouco você está tocando essa peça e fala, nossa, vou tocar com um pianista. Aí se um pianista que você conhece, amigo seu, bom, sabe? Então, tudo isso vai agregando. Então, um conselho que eu dou às pessoas que estão aqui no grupo que não trabalham com música, criem objetivos. Pode ser qualquer tipo de objetivo, desde uma peça, solo, ou desde uma peça em grupo. Eu gosto muito de quarteto de trompa, eu gosto muito de tal. Crie objetivos, que isso vai te estimular a estudar. Perfeito. Recebido o recado. Bom, então acho que um último tópico que eu queria tocar é a questão de embocadura, né? Que você citou no começo que teve que se adaptar, teve que fazer algumas mudanças, e eu acho que tem bastante a ver com a questão da resistência também, né? Esse lance de embocadura é uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal. Mas, assim... Polêmica também, né? Polêmica. Tem gente, assim... A embocadura natural, assim, é a melhor. Assim, eu não posso chegar em você e falar assim, a sua embocadura tem que ser idêntica à minha. A embocadura tal tem que ser idêntica. Porque cada um tem a sua carga dentária. Minha carga dentária é totalmente diferente da sua, que é totalmente diferente da do Osés, da do Joaquim. Cada um tem a sua carga dentária. O tamanho do lábio também. A gente tem amigos trompistas que têm a boca gigante, o lábio gigante. Tem uns que têm um lábio mais fino, como o meu, por exemplo, um pouco mais fino. Então, isso depende muito. Como, por exemplo, o tamanho de bocal. Eu, por exemplo, eu adoro bocal grande, mas eu não consigo tocar com um bocal muito grande. Eu tô com um bocal médio, assim. É um bocal legal, assim, mas não é um bocal gigante. Mas eu acho legal quem consegue tocar aquele bocalzão, que fica com aquele somzão gigante, entendeu? Mas a minha estrutura não deixa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar. Eu sou uma pessoa, não vá pela cabeça do amiguinho do lado. Eu quero tocar com a embocadura igual do meu amigo, que é assim, é assado. Procura um professor que ele vai te ajudar da melhor forma. Melhor coisa, assim, se você tem dificuldade, procura uma pessoa que você confia e troque ideia com a pessoa. Uma coisa que eu tenho percebido é a seguinte: a gente, quando eu tenho um aluno novo, vou pegar um aluno base, o cara nunca soprou trompa, fala assim, como é a sua embocadura? O que você fala para o aluno? É difícil, né? A embocadura fecha aqui, é difícil. Talvez os professores aí que têm mais experiência tenham outras técnicas. Eu uso uma técnica que é a seguinte: tem a letra M de Maria. Agora, se você pegar a letra M em inglês, é assim, ó, M. Todo mundo aí, por favor, fala M. M. E segura. Quando você falar o M, você para. M. Essa é a sua embocadura. Ó, todo mundo agora vai fazer assim, ó. Fala M e sopra. Ó. M.
Então, essa é a embocadura. Então, não tem que fecha mais aqui, fecha mais aqui. Se você pegar uma criança é muito simples para ela, a cabeça dela é livre, ela não tem essa preocupação que a gente tem quando o velho, eu tenho que botar para cá, botar para lá. Então, é mais simples o possível. Então, quando eu vou dar aula para uma criança ou para alguém que está começando, eu falo para a pessoa fazer isso, segurou, aí eu peço, antes dela soprar, eu peço para ela analisar a embocadura dela. Porque o que acontece? A gente precisa, o que acontece? A gente faz por repetição. Tudo na nossa vida é repetição, é um treinamento. Quando você é criança, você está começando a comer. O que acontece? Você está tudo comendo com a mão, sua mãe dá na sua boca, aí daqui a pouco sua mãe pega e vai pegar e vai fazer, não, meu filho, agora você vai comer com um talher, ok? Quando você tem filhos, o primeiro talher de seus filhos foi de plástico ou foi já o talher de metal? Não, foi de plástico. Por quê? Porque o seu filho não tem capacidade de achar a boca certinho. Se dá um garfo, uma faca para ele, ele vai se cortar inteiro. Então, o que acontece? O bebê tá ali... Inclusive, é engraçado que assim, o talher de bebê, ele não é nem um talher reto igual o da gente, é tortinho, né? Então, exatamente. Então, é um treinamento mesmo, né? Porque ele pega aqui só, assim. Exatamente. O que acontece? Ele está treinando onde é a boca dele. Então, ele vai ali, ele erra, se suja todo, aí vai crescendo, daqui a pouco, opa! Hoje a gente come e já sabe onde é a boca. A gente não pensa, aqui é a minha boca, aqui eu corto. É natural. Então, o que acontece? A gente tem que tornar um movimento natural. Então, quando eu vou dar aula, eu peço para o aluno fazer isso. Aí eu falo assim para ele, olha, presta atenção, olha o canto da boca, olha isso, tenta decorar essa posição. Aí eu peço para ele repetir algumas vezes isso. Aí eu falo, aqui no centro da boca, agora faz o M e assopra. Viu? Essa é a sua embocadura. Aí eu pego e direciono o bocal para ele, na melhor posição para ele. Aqui tá confortável? Entendeu? É assim que eu penso. Agora, sobre embocadura, é natural. Essa é a embocadura que eu acho que é a embocadura natural, que todo mundo tem que pensar. Então, sobre embocadura, tem que procurar isso. A embocadura mais natural possível. Mais natural, que você não tenha dificuldade de quando você vai pegar o instrumento, tem que virar para cá. Não, embocadura normal. Colocou, tocou. Agora, a gente tem um problema que para compensar, às vezes a nota não sair, a gente acaba tocando com o lábio muito aberto. Então, quando a gente faz a abelhinha, a gente fecha para fazer a abelhinha bonitinha. Aí, quando a gente coloca a trompa, a gente pega, e abre o lábio. Isso, beleza, você consegue tocar, mas quando você vai na região aguda, aí, começa a ficar um chiado na nota, ou quando você vai fazer salto, não encaixa a nota, porque a sua embocadura está aberta, você tem que ficar compensando. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu ouvi do Stefan Dor. É muito simples. A gente tem o bocal, ok? Imagina que isso aqui é o lábio superior e o lábio inferior. Então, isso aqui está dentro do bocal. É isso aqui, ó. Quando você vai para o agudo, ele tensiona. Quando você vai para o grave, ele relaxa. Agudo tensiona, grave relaxa. Mas não abre. É claro que tem um pedalzão lá embaixo, que é uma outra coisa, mas geralmente é isso. Então, atencionamento, relaxamento. E a gente tem que pensar dentro do bocal. Dentro do bocal que a coisa funciona. Entendeu? Então, quem fez essa pergunta, Lé? É você? Eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. Então, o que acontece? Eu gosto muito, uma coisa que eu adoro fazer, sempre gostei muito de fazer, é a escala cromática. Que eu acho que a escala cromática você vai sentindo a embocadura, vai sentindo a embocadura. Então, vai sentindo a hora que a boca tensiona, a hora que existe essa tensão e esse relaxamento. Essa tensão e esse relaxamento. Então, primeira coisa, tentem prestar atenção nisso. Se seu lábio está abrindo, está fechando. Tenta deixar o lábio o tempo inteiro fechado lá dentro. Só relaxar e contrair. Relaxar e contrair, ok? E essa é a diferença do agudo. E assim, eu tento
eu tento mexer o mínimo possível. Tento deixar tudo concentrado dentro do bocal. Então, eu tenho as quebras de embocadura, mas eu tento ir pro agudo sem mexer e voltar sem mexer, para não ter essa coisa do salto. Tem gente que consegue, isso não é regra, tá errado, o outro tá errado. É que para mim funciona melhor. Eu tento tocar quase tudo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu mexo muito, muito pouco. Muito pouco. Justamente para, ó. Tá tudo, sabe? Porque você mantém mais a pressão de ar, você vai pro agudo e pro grave. Beleza, né? Então, beleza. Não, então, porque com essas dicas e tal, eu acabei mudando algumas mínimas coisas na minha embocadura que fizeram muita diferença, né? Inclusive isso de pensar de não mexer muito, isso que você falou de manter a vibração e tal, tem ajudado muito. Porque lá, né, muito antes, assim, entre as pessoas que eu comecei e tal, a embocadura é aquela coisa muito puxada, né? E aí atrapalha pra caramba. Então, o que eu tenho aprendido, né, de uns anos para cá? Falou, é natural, não é aquela careta, né? Porque antes a gente fazia umas caretas horrorosas, assim, para tocar e desnecessário, que cansa, que dói e que é um desgaste desnecessário, né? Então, por isso que eu perguntei isso, porque acho importante isso que você disse, que você já tinha me dito anteriormente, inclusive, e que me ajudou muito, assim, que hoje eu tô com uma extensão bem legal, assim, minha extensão tá bem bacana, tanto para baixo quanto para cima, e, assim, é limpar, lógico, tem um monte de coisa para fazer, mas, assim, é um objetivo que eu consegui alcançar foi de aumentar a minha extensão com essas pequenas correções. O William quer falar? Boa tarde, professor. Em William. relação a... Boa Ô, tarde. querido. Tudo bem? Tudo bem? Em relação ao que você acabou de falar agora sobre a embocadura, né? Sobre essa embocadura natural, né? Esse M. É normal que quando você vai fazer o frulato, ela dá uma pequena abertura a mais nessa frente aqui, na hora do frulato? Então, eu não sei para as outras pessoas, eu sei que tem gente que faz florato mais com o começo da língua, né? Eu faço, por exemplo, eu como uso essa técnica de cantor para fazer, eu faço mais com o fundo da língua. A funda, tá vendo? Então, a minha não, mas assim, eu não sei se isso com outras pessoas, ou os instrumentos, é natural dar essa abertura. Possivelmente sim, mas comigo não acontece. Entendi. Essa questão de fazer com o fundo da língua ou com o começo, tem alguma diferença entre as duas ou produz o mesmo resultado? Sonoro é o mesmo resultado. Eu acho que é mais a técnica em si de cada um, assim, para fazer. Assim. Eu não sinto diferença, não. Entendi. Mas... Então, eu consigo fazer mais com a parte da frente, né? Eu ouvi você falando sobre essa técnica, achei interessante fazer com a parte de trás, só que eu não consigo. Eu consigo com essa parte da frente, e aí, naturalmente, eu sinto esse meu começo da embocadura aqui, né? Esse M dá uma leve abertura por causa da língua que tá ali atrapalhando a passagem, né? Vibrando, né? Entendeu? Você estuda nota longa ou estuda fazendo arpejo, escala? Eu gosto de fazer com nota longa, com arpejo na 7ª posição, sabe? Do, mi, sol, mi, do. Todas as posições, subindo, descendo. Tenta pegar uma nota que você consiga, uma nota que não seja nem muito grave e muito aguda. Vê uma nota que você consegue manter a embocadura fechada. Com certeza tem alguma nota que você consiga adaptar melhor isso. Sim. A nota só. Aí você tenta pegar essa nota como base e ir descendo cromaticamente dessa nota. Talvez ajude. Entendi, beleza. Porque o fluorato ele muda quando você vai para o agudo, para o grave, exatamente, né? No grave ele fica mais... Então tenta, de repente, você começar a nota um pouquinho mais aguda, médio agudo, e aí descendo. Talvez você tenha esse controle melhor. Essa é a dificuldade, porque daí você começa a subir,
como você tá fazendo frulato ali com a parte da frente da língua, a embocadura tá um pouquinho mais aberta e sente mais dificuldade para subir, entendeu? Sim, sim, sim. Mas tem Mas uma nota assim, de centro mesmo que ela é mais bem confortável. então pega essa nota, a nota mais confortável que você consegue manter a embocadura sem abrir, faça bastante. Dessa nota você vai indo para cima e para baixo de forma cromática. Talvez talvez aí você consiga não abrir, porque tem que tentar não abrir a embocadura. Sim, Porque exatamente. se você abre a embocadura, depois você vai fazer um salto aí. Então tem que tentar pensar nisso, assim. Imagina que aqui tem um bocal, ok? Certo. Pensar nisso. Ó, relaxamento, tensionamento. Não pode fazer nunca isso. Sim. Perfeito. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Que é isso, querido. Bom, sem mais perguntas, mais alguém quer falar? O Zé está passeando com o cachorro já. Ó. Eu vi que Bom, o Reginaldo tá aqui, tá presente, o Reginaldo, é isso? Meu amigo. isso eu vi ele por aqui também. Fala, Edinho. Tô sim, tô aqui só ouvindo só. Tá muito bom, hein? Parabéns O pela Reginaldo, live. o Reginaldo é uma pessoa querida também, uma pessoa que muito bacana, um belo trompista. Um prazer ter você aqui, Reginaldo, querido. Todo meu, prazer tá sendo todo meu aí ouvir você aí, cara. Toda a sua técnica não só isso, mas a pessoa maravilhosa que você é, né? Eu Bri- tive, assim, a honra e a oportunidade de poder trabalhar com você aí, né? Desde lá atrás, na Tom Jobim, né? Tempo de jazzinha, onde para mim foi um tempo de muito aprendizado ali, ser na primeira trompa e realmente todo esse conteúdo, toda essa bagagem aí que você compartilhou aí conosco, eu pude ver isso, né, presencialmente e absorver também isso, né? Não só na jazzinha, mas como nos outros trabalhos da Baquiana também, né? Então foi lá também em Santos também, né? Lá na Orquestra Sinfônica de Santos. Então, para mim, foi e está sendo, né? Trazendo isso na nossa memória, né? Falei, caramba, né? Então, tá sendo muito rico, né? Muito rico Ô, e meu você irmão, sabe que obrigado, eu viu? considero muito você, né, Jim? Embora assim, né, a gente tá aí nesse distanciamento, poxa, não fiquei sabendo aí que você passou aí por essa situação aí, né, mas graças a Deus você tá aí, tá bem, né, e com certeza, cara, eu só tenho que te agradecer aí por essa amizade que nós construímos aí, que Deus continue te abençoando poderosamente. Tanto no seu trabalho, na sua vida familiar, em tudo aí. Beleza, meu querido? Ô, amém, meu querido. Tá sendo muito Obrigado, rico te viu? ouvir aí. Obrigado, meu irmão. A recíproca é verdadeira, viu? É uma pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo, um grande trompista, uma grande figura aí, um grande amigo. Um prazer tá te ouvindo aqui. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Lé, você tem que organizar o pós-corona, Lé, pós-pandemia, entendeu? Ah, O então, encontro de trompistas evangélicos sim, para fazer um churrascão. O Joaquim tem a casa grande lá em Tatuí. não, então, o próximo assunto que eu ia falar é justamente isso. O encontro já está em andamento, já está em preparação, né? O encontro de trompistas evangélicos. A gente ainda não conseguiu definir uma data, né? Então, quem estava assim bem do meu lado para me ajudar era o Fumê, mas com os problemas de saúde teve que dar um tempo. Então, a gente tá meio assim. Mas, se Deus permitir, o encontro está em andamento. Em breve começa a divulgar, né? Se Deus quiser, vai ser bem legal. Assim, estamos planejando uns 3 dias, pelo menos, tipo um mini festival de trompa, né? Legal, Para os legal. melhores professores nós já temos, né? E graças a Deus, se Deus quiser, vai ser muito bom. Massa, massa. Muito legal, muito legal. Parabéns É, aí. eu só queria fazer um registro aqui, né, até de uma situação que aconteceu comigo, né, e o Edinho aí me socorreu, né.
que agora me vem na memória, né, Edinho? Você lembra aquela mão lá? Eu fui tocar em Marília e aquela situação de estudante, você não ter carro e depender de transporte público. E o ônibus chegou 2 horas da manhã, cara, e deixou a gente ali na Barra Funda, meu. Aí eu lembro que, na verdade, eu tava ainda na Castelo Branco ainda. Eu falei, e agora, meu? Vou chegar lá, não vou ter tempo, com trompa, preocupado. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Com medo de ser assaltado. Falei, não tem nem como ir para casa, não tem dinheiro para pagar hotel, né? E eu falei, caramba, quem mora ali na Barra Funda, que é a única região que o ônibus ia passar e deixar a gente ali, né? Pessoal, eu falei, caramba, e eu lembrei do Edinho, né? Que ele mora ali na Barra Funda, e eu falei, Edinho, pelo amor de Deus, tal, né? Falou, não, cara, esquenta não, né? Já era tarde, já Edinho ali com todo bom gosto, todo atencioso ali e tal. Não, se preocupa não, vou pegar o carro aqui, né? Vou aí te buscar, você fica aqui em casa aqui e aí amanhã você fica, mas você fica à vontade. Foi muito bacana, né? Não sei se você lembra dessa situação, né? Olha, eu Eu lembrei todo agora. preocupado mesmo. Não, é verdade, Mas eu tudo... tinha me esquecido disso. Faz tempo aí, tô ficando velho. Eu conheço o Reginaldo, eu tinha 20 É, anos, eu tô com 35. Tô caramba, muitos anos. Eu nem conto mas de quando eu conheço o Reginaldo, né, Reginaldo? pois é, Leia. Desde os Né? duetos lá na sua casa, lá, né? Bem Nossa, bacana. foi. Nossa, muito bom mesmo. Né? O Reginaldo é um exemplo. O Reginaldo é um exemplo de persistência também, viu? Né? Ah, De firmeza, de objetivo. E tá de parabéns também por tudo que conquistou nesses tempos aí. Porque o Reginaldo tava ali, me ajuda, me ensina, não sei o quê. Agora hoje ele que dá aula, né? Não, um cara muito. graças Eu exemplo, um cara muito esforçado mesmo, assim, muito esforçado. O cara é um exemplo aí para É. que vale a pena estudar, que você Então eu consegue os fico vendo, objetivos. eu acho engraçado que fico vendo assim agora os lugares que ele toca, tava falando, olha que engraçado, o cara ia na minha casa, pedi para eu dar aula para ele, para eu ajudar ele, e hoje o cara é o cara, né? Mas é isso aí, a gente para de andar, quem continua caminhando chega lá. É como assim, né? Com certeza o Edinho, a Leia e tudo contribuíram para o que eu sou hoje, né? Tem uma parcela aí, lógico, a gente sempre está em aprendizado, estamos sempre aprendendo. Essa ferramenta que nós utilizamos aqui é de muito aprendizado, muita troca, para mim muito rico, né? É que eu falo, quando me dá uma brechinha aqui, eu tento já assistir uma live, porque realmente é muito rico. Eu saio sempre, né, cheio de alguma coisa, né? Cheio de um conhecimento, seja até coisas que a gente sempre está sempre ouvindo, mas de uma maneira diferente, né? Eu gostei muito dessa colocação do Edinho, ele já tinha me falado isso numa situação e eu falei, olha, agora eu entendi melhor essa explanada que ele colocou de fechar a boca, não abrir, né? E é muito bacana isso é muito rico, né? Serve para nós e a gente passar essa ideia para os nossos alunos isso é muito lindo, é muito bacana, muito gostoso de participar, né? Com certeza. Essa troca, é muito né? bom. Essa troca Legal, Reginaldo, bom te mútua, ver né? demais. Edinho. Nossa, Sim, senhora. Tá me ouvindo? Sim, sim. Bom, vamos para os agradecimentos. Os meus amigos Anderson caiu, o Zé está dirigindo. Vai falar ou não? Adinho, obrigado, Adinho. Deus abençoe, Meu viu? Deus. Vamos fazer esse Obrigado, churrasco querido. da casa do Joaquim aí, viu? Eu levo Vamos o sim. sal, você leva o resto. Eu levo o carvão. Joaquim tá prometendo essa costela aí para nós.
Aí, só que aí Estrela vai no a bafo. turma toda, hein? Vai a turma toda. Opa! Ô, Leia, coloca o Edinho nessa lista aí também. Pode deixar, Ó, tá colocado já. já, eu ia me oferecer, se você me chama, eu vou mesmo assim, Joaquim. Eu vou de Oi. bicão. Então, Edinho, muito obrigada. Muito feliz, foi muito boa. Aprendemos demais, assim, foi muito bom. Te agradeço muito por disponibilizar seu tempo, suas técnicas, seus estudos, que assim eu admiro pra caramba que você foi construindo os estudos. Isso é muito, muito bacana, muito legal. Sintetizou muita coisa, né? E um professor excelente, uma técnica maravilhosa e muito a acrescentar. Foi muito bom. E só temos a agradecer mesmo. Vamos. Sim, Eu que agradeço, querida. Deixa eu só falar. Bem, primeiro, sim. foi um prazer estar aqui, dividir esse momento com vocês. Eu espero que tenha agregado um pouquinho. Eu tenho acompanhado várias lives, é muito bacana essa junção de informações, essa troca, muito legal também ver pessoas como o Joaquim, como o Sérgio, como o Mia, o próprio Reginaldo aqui participando. Uma honra ter vocês aqui. Foi uma honra falar para vocês. Eu acho que, assim, Leia, uma dica que eu posso dar, um conselho que eu posso dar, estejam sempre abertos a receber informações. Assim. A gente, como músico, a gente tem essa coisa do ego, sabe? A gente toca, e a gente não acaba querendo. A gente não recebe informação. A gente, como eu toco bem, fica naquela bolha. Às vezes, uma conversa com alguém, uma troca, você aprende demais. Às vezes, você tá fazendo uma coisa, você tem tanta dificuldade, e alguém vai lá e fala alguma coisa, e fala assim, aí abre a sua cabeça. Isso comigo aconteceu muitas vezes. Então, às vezes, um bate-papo com um professor como o Joaquim, com o Mia, como o Reginaldo, você está conversando ali, o cara tem uma dica que ele vai te dar. Às vezes, uma conversa de corredor, ou às vezes, uma conversa despretensiosa, que aquilo ali pode servir muito para você. Só você sabe as dificuldades que você tem. Então, pensa nisso, está sempre aberto a receber informações. Eu acho que a gente está sempre em busca de aprendizado, a gente nunca pode estar contente com o que a gente tem, então a gente sempre está aberto, que sempre vai ter coisas novas e sempre alguém vai ter uma dica que passou por aquela situação que vai te ajudar. Então, essa é a maior dica que eu posso dar, a maior troca de experiência. Estejam abertos para sempre aprender e sempre receber informações. Sim, com certeza. Inclusive, assim, outros professores disseram o mesmo que você, só com outras palavras, né? Então, assim, sempre manter a humildade, a postura de aluno, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que aprender. E, às vezes, se a gente não tem uma técnica para aprender, a gente se cresce como pessoa, né? Então, acho que essa amizade, esse compartilhamento de ideias tem a agregar em todas essas áreas, que todas são importantes. Com certeza. Bom, vamos fazer a oração para encerrar. Em seguida, quem quiser abrir o microfone, conversar mais um pouquinho, fique à vontade. Paulo Codato, você faz a oração para a gente encerrar, Paulinho? Pode abrir o microfone. Tá fechado ainda. Zé, é para orar de olhos abertos, hein, meu? Agora vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, perfeitamente. Olha, vocês me desculpem, eu chegando agora aí na live, que saí um pouco aí com a minha esposa, com as crianças, mas ainda deu para pegar um finalzinho dessa nossa conversa de hoje, né, desse nosso bate-papo. E mesmo que foram poucos minutos, mas eu já recebi minha bênção também, viu? Ouvindo todos vocês aí, o Edinho, que eu não conheço ele pessoalmente, já ouvi falar muito nele, não é? Mas eu já recebi minha bênção, não é? Quero agradecer aí a vocês por estar participando e por me dar essa honra de poder fazer a oração final
para que todos nós possamos, no final da tarde, da noite, amanhã, fazermos as nossas tarefas diárias, enfim. Eu queria agradecer e vou, aproveitando, já fazer a oração, tá bom? Ok. Tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez, Senhor, poder fazer parte dessa live, ó Pai, com esses irmãos maravilhosos que a gente tem conhecido, ó Pai. Muito obrigado por o Senhor ter preparado, Senhor, essa tecnologia, ó Pai, que tem nos aproximado, ó Pai, nesses tempos difíceis, onde cada um na sua casa, ó Pai, juntamente com os nossos irmãos, entramos em comunhão para falar do Teu nome, do Teu amor, das coisas que o Senhor nos proporcionou com esse dom maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Pare te agradecer por tudo, ó Pai. Abençoa cada componente desse grupo, ó Pai, aqueles que não puderam estar presentes na live, mas eu sei que durante a semana isso vai ser gravado e muitos ouvirão aqui o testemunho e as lições do nosso querido Edinho. Abençoa todos nós, ó Pai, continua com os nossos afazeres domésticos nesse final de semana. Visita também o nosso querido irmão Fumê, ó Pai, que o Senhor possa agora derramar, Senhor, as suas bênçãos sobre ele, Pai, que ele possa sentir agora a alegria de te pertencer, ó Pai, que ele possa, onde estiver, ó Senhor, se alegrar e dizer, só o Senhor é Deus, Pai. E assim, nós nos despedimos através do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.